Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informação do Flamengo e um vídeo, digamos assim, um pouco diferente, porque falaremos muito mais da política do Flamengo, lembrando que o Flamengo tem eleição esse ano, eleição marcada para dezembro, dia 9 de dezembro, um dia depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. Óbvio, se o Campeonato Brasileiro não for estendido o calendário dele, mas se terminar no dia 8, no dia seguinte terá eleição presidencial no Flamengo numa segunda-feira. E a gente vai falar sobre a política do Flamengo no vídeo de agora. E eu estou muito preocupado, porque eu agora estou acompanhando de perto essa segunda, não, é a terceira eleição que eu acompanho muito de perto. Agora mais ainda, é normal, né? Com o tempo passando, você tem mais conhecimento dos bastidores da política de um clube. No caso, eu estou falando do Flamengo e eu vou levantar aqui uma preocupação que eu estou tendo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Tem também bola rolando daqui a pouco, Flamengo e Bahia no Maracanã, jogo para mais de 60 mil pessoas no estádio. A bola rola 9h45 e vamos falar se Varela e Pulgar serão relacionados ou não para esse jogo. Lembrando que eles chegaram ontem. Enquanto o Flamengo treinava, eles ainda estavam dentro do avião retornando das suas respectivas seleções. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. E se estiver procurando uma casa de apostas para fazer aquela fezinha, aquela aposta, você já sabe, é a KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você necessita para fazer aquela fezinha bacana e o melhor, utilizando o cupom VENER, ainda tem direito a free bet, bônus. Nossa, entra lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar, não vão se arrepender. Dica do VENER. Vale a pena conferir. Vamos para as informações, vamos lá. Falando do jogo daqui a pouco. Sim, Varela e Pulgar serão relacionados. O Varela, a última informação que eu obtive, que vai ficar no banco de reserva. Chegou extremamente desgastado, o Wesley inicia a partida. O Pulgar tem uma remota chance de ser titular. Ele chegou até bem fisicamente, embora tenha atuado durante muito tempo no jogo do Chile, se eu não me engano, contra a Bolívia, agora no último jogo da data FIFA, mas também chegou desgastado e, obviamente, a comissão técnica não pode pensar apenas nesse duelo, tem que pensar nos próximos duelos, e são duelos importantes. Tem o Vasco no final de semana, que está super embalado, não perde há muito tempo no Campeonato Brasileiro, e tem também na outra semana, no meio da outra semana, o Peñarol, que para mim é o jogo mais importante até o momento da temporada. É Libertadores. Libertadores é a principal competição do futebol sul-americano. O Flamengo, com o investimento que faz, tem que sempre priorizar a Libertadores, depois Campeonato Brasileiro e depois, obviamente, a Copa do Brasil. Mas a tendência é que Pulgar seja reserva também. Então, o provável time do Flamengo tem Matheus Cunha, goleiro de Copa do Brasil, no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, ou até mesmo Everton Araújo, e a chance remotinha do Pulgar jogar. Léo Ortiz atuando como volante, Gerson Arrascaeta e a dupla de ataque Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Arrascaeta, inclusive, postou nas redes sociais hoje, bem cedo, pela manhã ainda, ele fazendo um processo lá de recuperação para ficar mais pronto ainda, lembrando que ele passou por um período agora se recuperando de uma lesão muscular. Mas, apesar de tudo, apesar dos desfalques, e são muitos desfalques, eu ainda acredito num Flamengo classificado, porque a partida no jogo de ida, 1-0 para o Flamengo, ajudou demais a equipe rubro-negra. E a longa lista de desfalques do Flamengo, só recordando, Cebolinha, Vinha, De La Cruz, Michael, Pedro, Carlinhos, que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, não pode jogar agora pelo Flamengo, Alcaraz, Alexandre e Gonzalo Plata. Esses 3 reforços não foram inscritos para essa fase da competição. Se o Flamengo passar de fase, sim, eles poderão ser inscritos e jogarão a semifinal e, consequentemente, uma final, se o Flamengo assim chegar lá. Lembrando que se o Flamengo passar pelo Bahia, pega o Corinthians, que conseguiu superar o Juventude. Na outra chave, o Vasco passou pelo Atlético Paranaense e espera o vencedor do duelo entre Atlético Mineiro e São Paulo. São equipes grandes que estão disputando a Copa do Brasil. Dito isso, agora eu vou falar sobre a política do Flamengo. Gente, eu estou ficando extremamente preocupado. Sabe por quê? Vamos lá. De um lado, é sempre assim em política, né? A situação, e do outro lado, a oposição.
A situação é o Rodrigo Dunch, apoiado por Rodolfo Landim. A oposição principal, eu boto aí o BAP, até porque, pelo que eu vi do lançamento da chapa dele na noite de segunda-feira, cara, ele vem forte. E quando eu falo forte, não é financeiramente falando, não. É assim, a base apoiadora dele é uma base muito forte. São figuras extremamente importantes. Só para vocês terem noção, ele anunciou que o VP geral dele, caso ele ganhe a eleição, será o Flávio Willemann, uma figura extremamente importante nos bastidores da Gávea. Só que onde eu quero chegar? Gente, a todo momento, e a tendência é que isso aumente até o dia da eleição, pessoas que apoiam a situação me chamam e fazem acusações de pessoas que apoiam a oposição. Pessoas que apoiam a oposição me chamam e fazem acusações de pessoas que apoiam a situação. Hoje, quinta-feira, dia de jogo super importante para o Flamengo. Isso aconteceu e muito. Onde eu quero chegar e qual é a minha preocupação? As pessoas estão esquecendo do futebol. Estão apenas se preocupando com a política, olhando para o próprio nariz. A verdade é essa. E esse vídeo aqui, você que está aí do outro lado, que você tem condição de votar, eu peço que você estude bastante o candidato que você pretende votar. É como se fosse uma política fora de um clube para votar para o prefeito, governador, presidente, vereador. Não vote por votar. E eu acho que as pessoas envolvidas na política do Flamengo têm que se preocupar primeiramente com o Flamengo. É torcer para a bola entrar, é se preocupar com o jogo, não é apenas fazer política. E, infelizmente, hoje, inclusive na gestão, tem duas pessoas que fazem parte da diretoria que estão fazendo política também fora do clube, que é o caso do Cacau Cota e do Marcos Braz. Marcos Braz já é vereador do município do Rio de Janeiro, o Cacau Cota, lançou agora a candidatura dele, ele quer também ser vereador do município do Rio de Janeiro. Então, dentro da diretoria, tem até a rivalidade entre os dois. Tanto é que isso atrapalhou o Flamengo recentemente, já falei sobre isso aqui. Eles não se falavam, o Cacau Cota foi proibido de entrar no vestiário. Pelo Marcos Braz, obviamente, que não gostou do lançamento da candidatura do Cacau Cota a vereador, porque se tornou concorrente dele. Os caras não se falam. Ah, isso não atrapalha o Flamengo? Claro que atrapalha, gente. Cacau Cota era diretor de relações externas, responsável por algumas funções importantes, ou pelo menos deveria ser responsável por algumas funções importantes no Flamengo. Marcos Braz é vice-presidente de futebol do Flamengo. Às vezes parece estar mais preocupado com a candidatura dele para vereador do que propriamente para o Flamengo. Aí na oposição, parece até que tem gente torcendo contra o Flamengo para a bola não entrar e isso facilitar. Gente, é Flamengo. É tudo pelo Flamengo. É isso que o torcedor, e no caso você aí, conselheiro, apoiador de candidato A ou B, você tem que se preocupar com o Flamengo. É torcer sim para o Flamengo ser campeão. Ah, mas a oposição está fazendo... Ah, mas a situação está fazendo isso. Segue o baile. Segue o baile. É Flamengo. É tudo pelo Flamengo. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu sei porquê. É óbvio. As pessoas têm uma ânsia pelo poder. Essa ânsia chega a cegar a pessoa. E é isso que está acontecendo. E estamos no dia 12 de setembro. A eleição é daqui a outubro, daqui a 3 meses praticamente. Menos um pouquinho. Enfim, vocês entenderam. Isso vai piorar e muito. Ah, Vene, você pensa em entrevistar os candidatos? Sim, já fiz o pedido para os candidatos. A gente vai fazer live aqui com os candidatos. Eu vou fazer as minhas perguntas, que eu acho coerentes. Vou montar as mesmas perguntas praticamente para ser algo bem justo e leal com todos os candidatos. Sim, eu pretendo entrevistá-los. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é muito mais um recado assim, para quem estiver assistindo. Primeiro, para votar de uma forma consciente. E na boa, vocês que estão envolvidos com a política, vamos nos preocupar com o Flamengo primeiramente. Depois a política. A bola tem que entrar. A bola tem que entrar. E a bola entrando, todo mundo fica mais feliz. Não é isso? Muito bem, olha, hoje é a vez dele, Lucas Pedrosa.
Hoje teve Furacão 2000. O que é? Amanhã pode ser o Eurodum. Aliás, dois ritmos que eu gosto muito. Vocês sabem disso, né? Ô, Vene Casagrande, o Flamengo encara o Bahia hoje e joga pelo empate pra ir à semi da Copa do Brasil, assim como o Vasco se classificou. Hoje é dia de emoção. Hoje é a vez do Flamengo. A gente vai ver o VT e na volta o Vene sobe o drone da escalação. Já tem, Vene? Temos aprovado, mas pode mudar. Cadê? Maracanã novamente será palco de mais uma decisão para o rubro-negro. E o torcedor quer mais uma vez sair comemorando a classificação do time. Para isso, o Flamengo já vem com vantagem, já que ganhou o primeiro jogo fora de casa e entra em campo com a mão na vaga. E com um bom retrospecto. De 2021 até agora, o Flamengo se classificou para as semifinais em todas as edições. Além disso, irá enfrentar um time comandado por Rogério Ceni e que em 13 jogos jamais pontuou em partidas contra o rubro-negro. E ainda nos duelos em que enfrentou o ex-clube, nenhuma das 4 equipes dirigidas pelo ex-goleiro marcou mais de um gol. O Flamengo vem sofrendo com jogadores lesionados, mas hoje Tite conta com o retorno de Arrascaeta e Léo Pereira. Além deles, Gabigol está de volta, mas começa no banco de reservas. A missão para substituir o artilheiro Pedro fica com Bruno Henrique. Autor do gol do primeiro duelo, quer mais uma vez ser decisivo para ficar com a vaga. Todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Então, como eu falei, espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar. Alexandre está apto para jogar na Copa do Brasil, mas não inicia a partida já que não atua há mais de 3 meses. O Flamengo também informou que Pedro irá passar por cirurgia nesta sexta no Hospital Cop Star com o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Flamengo e Bahia jogam nesta noite às 9h45, com o rubro-negro sonhando em continuar na competição para ir em busca do pentacampeonato. Cadê o barulho de drone, que na verdade é um helicóptero, já tem 3 anos, né? E a gente ignora. Né? Aí, ó, é um helicóptero, mas a gente finge que o drone faz esse barulho, né? O drone é pesado. O drone é pesado. Que na verdade o drone tem barulho de mosquito, né? Ia ficar meio esquisito. É melhor um helicóptero mesmo. Ô, Vene Casagrande, sobe esse drone aí da escalação do Flamengo pra encontrar o Bahia hoje, jogo decisivo, né? Vale classificação. Fernandinho, eu vou falar aqui o que o Tite esboçou ontem, mas sempre ressaltando, enquanto o Flamengo treinava ontem, Varela e Pulgar estavam voltando ao Brasil. Inclusive, eles estão lá no CT Ninho do Urubu e vai ficar a critério da comissão técnica se eles serão aproveitados ou não. Na ausência desses 2 atletas na atividade, o Tite esboçou o seguinte: Matheus Cunha no gol, que é o goleiro da Copa do Brasil, não das Copas, é o goleiro da Copa do Brasil, Matheus Cunha no gol, o Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, e aí o meio de campo, ele primeiro formou com Alan e Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique no ataque. Isso que foi mais o que me chamou a atenção, ele não colocou o Gabigol. E depois ele tirou o Alan e colocou o jovem Everton Araújo ali no meio de campo junto com o Léo Ortiz. Não mencionei o Léo Ortiz. Então voltando, vamos lá. Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Alan inicialmente, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson e a dupla de ataque Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mesmo na ausência do Pedro, ele não colocou o Gabigol. Isso para mim foi o que mais me chamou a atenção. Por que eu falo que essa é a provável escalação? Porque depende muito, se ele quiser utilizar o Varela como titular e o Pulgar como titular, ele vai poder. Depende muito da estratégia de jogo e foi isso que me explicaram. Porque pelo adversário, como é o Bahia, ele prefere utilizar o Varela por ser um lateral mais defensivo. Sim. Mas depende das condições físicas do atleta. O Bahia é muito poderoso, principalmente no meio de campo, né? Exatamente. Então ele coloca o Léo Ortiz novamente como volante e aí fica a dúvida se vai ser o Alan, o Everton Araújo ou até mesmo o Pulgar, se ele tiver condições, ou se não vai ser o Alan mesmo, que eu acho assim que vai ser arriscado. A verdade é essa, pelo mau momento que o Alan vive com a camisa do Flamengo. Eu não consigo acreditar no Alan dando a volta por cima num jogo como esse. Você não acha numa virada de chave? Num jogo como esse, não. Você não acha, Pedrosa? Porque a gente tá falando, não tá falando de qualquer jogador, né? A gente tá falando do Alan, que é um jogador com muita capacidade e, aliás, com muita alegria. Teve, inclusive, você comemorou muito, obviamente, a chegada desse jogador no Flamengo. Mas ele foi cotado para a seleção, mas ele até agora não aconteceu. Mas já vimos outros casos de jogadores no Flamengo que demoraram mesmo. O Léo Pereira é um desses casos. Ele demora a engrenar. Léo Pereira, exatamente. Cebolinha. Assim, isso não é perfeito, isso não é incomum.
E uma hora a chave vira. Às vezes a chave vira num jogo poderoso como esse, Lucas Pedrosa. Mas é um jogo poderoso, mas que você ao mesmo tempo tem o controle do resultado na sua mão. Então, às vezes, pode ser um bom momento para essa virada de chave. Mas o problema do Alan, pra mim, Fernanda, ele sempre foi um jogador muito técnico, mas também tinha poder de marcação. O Alan não se mostra hoje no Flamengo nem um jogador intenso e muito menos de construção. Eu vejo o Alan muitas vezes como uma figura que não consegue ajudar o Flamengo em campo. Então, eu colocaria o garoto, se fosse o caso, o Everton Araújo, dar uma oportunidade para ele. É bom esse menino? É bom. Vai precisar correr muito atrás do meio-campo do Bahia. E tem um outro ponto também, das laterais. Por que ele talvez prefira o Varela? Porque na lateral esquerda, o Bahia tem o meio-campo, que é o Luciano Juba, que é um jogador extremamente qualificado. E na lateral direita tem o Santiago Arias, que é outro jogador também que ataca bastante. Então o Bahia, além de ter esses 4 pilares aí no meio-campo, tem 2 jogadores que conseguem subir muito a linha, que são o Luciano Juba e o Santiago Arias. Então eu entendo a preocupação do Tite. Eu não entendo essa insistência no Alan. E nada contra o Alan, é questão de momento, gente. O que ele apresenta com a camisa do Flamengo não faz com que ele possa ser titular na minha visão. Então eu preferia muito mais dar uma oportunidade para um garoto que está buscando uma vaga no time titular, que está crescendo com o time do Flamengo, do que o Alan, que já mostrou várias e várias vezes que não está em condições. A gente já percebeu que o Tite é assim, desde a seleção brasileira, né? Ele não é a meritocracia imediata. Quem tá jogando melhor? Pedrosa? Então é o Pedrosa. Quem tá jogando melhor? Venê ou Venê? Muitos treinadores trabalham desse jeito. O Tite não. O Tite, ele é um cara muito paciente. E ele é um cara que tem uma troca, eu percebo que tem uma troca muito boa com os jogadores. Então ele entrega essa confiança. Olha, eu sei que você não tá bem agora, mas eu vou continuar apostando em você, porque eu acho que você vai dar a volta por cima ou vai conseguir mostrar o seu valor. Então, assim, a gente já entendeu que o Tite é muito assim. E eu acho que a gente já percebeu com vários elementos e principalmente com o Alan, essa personalidade do Tite. Pois é. Mas eu acho que tudo tem um limite. Eu concordo em fazer isso, mas em outros momentos eu já falei aqui que eu acho que não dá para forçar tanto a barra no caso do Alan. E no ataque, eu acho que mostra muito mais o lado do Gabigol do que do Tite. Por quê, Venê? Porque assim, se a gente for parar e analisar, mesmo na ausência do Pedro, o Gabigol não vai ter oportunidade, pelo menos o que ele esboçou na atividade de ontem. Mas aí muita gente vai reclamar. Como assim não vai colocar o Gabigol? Gente, o Gabigol não vive um bom momento e está voltando de uma lesão muscular. Então, se a gente for parar e analisar, não é um absurdo ele colocar o Bruno Henrique. Né? Ele está apto, ele está relacionado para o jogo, voltou, está pronto, está liberado pelo departamento médico. Só que a gente for parar e analisar também, o Gabigol não tem as mesmas características do Pedro. Então não faz nenhum sentido o torcedor, entre aspas, ficar revoltado com a decisão de ele não colocar o Gabigol e colocar o Pedro. Se a gente for parar e analisar características, o Carlinhos é quem mais se aproxima do Pedro. Sim. Mas, tecnicamente falando, está muito distante do Pedro. E eu concordo com a decisão do Tite em colocar Bruno Henrique. E eu até falei isso aqui outro dia, que eu achava que ele faria isso. Colocar Bruno Henrique e Luiz Araújo. Luiz Araújo é indiscutível. Para mim, tem que ser titular na equipe do Flamengo nesse atual momento. A dúvida era quem ele colocaria na ausência do Pedro. E ele esboçou com o Bruno Henrique. Você colocaria o Gabigol? Ih, gente, não tem mais o X pro povo falar. Verdade. Não tem... Big Boys, a gente vai ter que dar um tem negócio Blue aí, Sky, uma coisa... Blue Sky tem... Qual é a que você tá usando? Blue Sky? É o Blue Sky que você tá usando? Eu tô usando Blue Sky, Instagram, Thread, YouTube. Thread? O nome daquilo é Thread? É. Gente, ontem eu fui usar o Thread, eu achei... Tá confortável. Você tem que ser esperta, faz que nem eu. Tudo que você publicar no Instagram vai automaticamente pro Thread. Não, o meu já vai, já vai. Não, mas eu tô achando o Thread não tá tóxico ainda, hein? Não, é porque o Threads nada mais é do que a base de usuários do Instagram, né? Então é um povo feliz. Agora, esse povo feliz escolheria o Gabigol, eu acho. Você escolheria o Gabigol? Tá dividido no Thread. Tá dividido e você tá lá, né? Tá lá, tá dividido. Eu não escolheria. Eu acho que quem tá escolhendo o Gabigol é muito mais esperando a mística do que, de fato, pelo que tá acontecendo dentro de campo, né? O Bruno Henrique, ele vem fazendo boas partidas com a camisa do Flamengo, fazendo gols. Mesmo quando o Flamengo teve uma oportunidade de ser goleado pelo Botafogo, ele fez gol de cabeça. Enfim, a gente até citou aqui essa boa característica que ele tem. É um jogador que parece mais pronto do que o Gabigol nesse momento, até porque tá voltando de lesão. E é um jogador que dá mais possibilidades para o Tite do que o Gabigol, na minha visão, no atual momento. O Flamengo está pronto para mais um grande desafio nesta quinta-feira, 12, quando enfrenta o Bahia, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. E, para a alegria da nação rubro-negra, 2 jogadores que eram dúvidas estão confirmados, Eric Pulgar e Guilhermo Varela. Os 2 atletas representaram suas seleções, Chile e Uruguai, respectivamente, durante a última data FIFA e chegaram a atuar por 90 minutos na terça-feira, 10.
Após o retorno ao Rio de Janeiro, ambos foram reavaliados pela comissão técnica e estarão à disposição para o confronto decisivo. Apesar de não terem participado dos treinos durante a semana, Pulgar e Varela foram relacionados para o jogo e agora a expectativa gira em torno de saber se começarão como titulares. Caso o técnico tight opt por preservá-los, Alan e Wesley aparecem como alternativas viáveis. Independentemente da escolha, o Flamengo estará bem servido em campo, com jogadores de qualidade para brigar pela vaga nas semifinais. A provável escalação do Mengão deve contar com Matheus Cunha no gol, Varela ou Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, com Ayrton Lucas na esquerda, Pulgar ou Alan, Léo Ortiz e Arrascaeta formando meio-campo, enquanto Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique completam o setor ofensivo. Uma formação de respeito, capaz de manter o controle da partida e buscar a vitória. Além de Pulgar e Varela, o Flamengo também terá o reforço de Gerson e Fabrício Bruno, que estavam servindo a seleção brasileira. Diferente da dupla chileno-uruguaia, Gerson e Fabrício Bruno conseguiram participar de um treino e têm presença praticamente garantida como titulares na partida contra o Bahia. O embate está marcado para as 21h45, horário de Brasília, e promete agitar o Maracanã. O Flamengo, que já venceu o jogo de ida por 1-0, joga com a vantagem do empate para avançar. A partida será transmitida por diversos canais, incluindo a Rede Globo, Sport TV, Premiere e Prime Video, mas, claro, a transmissão mais rubro-negra será pelo canal Coluna do Fla no YouTube. A nação rubro-negra está convocada para empurrar o time rumo a mais uma vitória e seguir firme na busca pelo título da Copa do Brasil.